Shalom. Sinto-me muito abençoado por ter a oportunidade de falar com vocês na língua que vocês falam. Para mim, é uma forma de me aproximar melhor de cada um de vocês e compartilhar minhas aulas de Torá na língua que vocês falam habitualmente. Prometo fazer o meu melhor para transmitir os meus ensinamentos de forma compreensível e aceitável para ti. Vou me esforçar ao máximo para isso. Enquanto eu estou fazendo isso, clique onde diz compartilhar e torne-se também um mensageiro de esperança para a nossa geração. Dessa forma, você permitirá que seus amigos e contatos tenham acesso imediato a esta aula de Torá na língua deles. Shalom para todos. Bom, saúde a todos. Vou revelar-lhes com a ajuda do céu, na conferência que corresponde a esta hora, um dos segredos mais importantes que estão relacionados com a profecia de Jesus sobre a geração que não passará. Qual é a geração que temos previsto? Para compreender a profecia bíblica, assim como os textos difíceis da Bíblia, é preciso seguir o princípio dos textos precedentes de maneira absolutamente adequada e corretamente. Esse princípio dos textos precedentes, porque nos textos precedentes encontramos um princípio de interpretação da Torá que se chama analogia de expressões, que conecta o que aconteceu antes com o que poderia acontecer depois. O Rivi, que é uma expressão hebraica, significa Rabbeinu Jesus, o filho de José. Esse título não o damos a ninguém. Reservamos para o nosso mestre de maneira alguma. O Rebbe Rabbeinu Bar Yosef, da casa real de Davi, profetizou que há uma geração que não passaria antes que todas essas coisas proféticas importantes e significativas e muito relevantes e cheias de significado que ele havia mencionado se cumprissem. Mas vamos tentar colocar suas palavras em contexto. Tanto em Marcos capítulo 13, como em Lucas capítulo 21, como em Mateus capítulo 24, o mestre está falando detalhadamente e com precisão de como exatamente serão as coisas na geração que terá a honra de ver a revelação dos eventos profetizados em detalhes. Demasiado filho de Davi. E entre as coisas que ele menciona, sem ser exaustivos, podem se sublinhar as seguintes. Primeiro, guerras e conflitos praticamente em todas as partes do planeta. Se o Billy previu que haverá guerras, mais guerras, rumores de guerras. Também previu que virão fomes severas e que virão desastres naturais extremamente graves, tudo isso no contexto de um cenário global em constante mudança. Fomes, terremotos em vários lugares, ou seja, impressionantes e poderosas e devastadoras mudanças climáticas. Isso é o que ele está anunciando publicamente, de fato. E também profetizou que os seguidores dos seus seguidores seríamos perseguidos, seríamos odiados praticamente por todas as nações, porque seremos nós, e isso é uma boa notícia para nós. Sorria porque o Senhor te ama, de fato, verdadeiramente, realmente. Seremos nós, sem dúvida, os maiores e mais formidáveis obstáculos no caminho daqueles que querem destruir este mundo maravilhoso e cheio de vida que conhecemos e amamos. Portanto, os estudantes e seguidores do Rivi estaremos protegendo e defendendo sua causa com dedicação total, que vamos lutar por sua causa com determinação inabalável, que vamos lutar pela justa causa de seu nome até o fim. Seremos o alvo principal do conflito.
O Rime também mencionou um evento muito interessante que ele chamou de abominação desoladora. E a abominação desoladora está relacionada com um plano para a destruição de Jerusalém, como ocorreu na época dos Macabeus, quando o profeta Daniel antecipou essa desolação de maneira significativa, que depois os greco-sírios desenvolveram quase ao pé da letra e de forma detalhada e minuciosa. Foram aquelas ações terríveis que todos nós conhecemos, que fez o antigo Epífanes. O Rive também vem falando de uma grande e extremamente intensa perseguição, de uma grande tribulação que será tão inacreditavelmente intensa que, segundo suas palavras, nunca antes na história humana teria ocorrido algo igual. E menciona também mudanças e alterações a nível cósmico sob a ideia de sinais no Sol, sinais na Lua, sinais nas estrelas, que são detalhadas e específicas, evidentes e visíveis, claramente observáveis. Finalmente, e aqui vem o ponto, finalmente o Rebbe menciona que Jerusalém, depois de dizer tudo isso, é que ele acrescenta que Jerusalém estará sob domínio, sob controle dos gentios, até que o tempo dos gentios se cumpra. Só depois de tudo isso, só depois de tudo isso e só depois de tudo isso novamente, o Rebbe afirma que verão o Filho do Homem. O Filho do Homem é uma figura profética para se referir a Mashiach ben David. Depois de tudo isso, verão o Mashiach, filho de David, o Filho do Homem, revelar-se em Israel nas nuvens sobre Jerusalém com grande poder e glória. O Filho do Homem, o Ben Adão, é um indivíduo massivo. E é nesse contexto, e não em outro, é nesse contexto que Rivi acrescentou que esta geração não passará antes que todas essas coisas aconteçam. Logicamente, claramente, não podia de forma alguma referir-se à sua própria geração, mas absolutamente a geração que começasse a ver essas coisas. É a essa geração que se refere. A geração que começar a ver todas essas coisas é a geração que não passará. Assim, nosso mestre fala dessa geração que não passará, a que vê essas coisas que têm sido mencionadas como necessárias antes da revelação da cidade, filho de David. E a última coisa importante da lista extensa que ele mencionou é o domínio prolongado e contínuo dos gentios sobre a cidade santa e histórica de Jerusalém. Em outras palavras, a geração que ver a conclusão do domínio gentil sobre Jerusalém, ou seja, a geração que testemunhar o fim do controle gentil sobre a cidade sagrada de Jerusalém, essa é a geração que não passa. A pergunta é: qual é essa geração? Há alguma maneira de saber qual é essa geração? Será que a nossa geração, que vive em um mundo conectado e globalizado, é realmente esta geração? Ou será algo ainda distante no nosso tempo, incluindo vários aspectos e diferentes fatores? Para responder a esta pergunta, temos que buscar nas escrituras hebraicas, que são os textos sagrados do judaísmo, nas escrituras hebraicas, qual período terrestre está incluído em uma geração, que é um intervalo de tempo significativo, em uma geração profética, que é crucial para a compreensão dos eventos. Qual é o período de tempo terrestre abrangido por uma geração profética, considerando os diferentes contextos históricos e culturais? Porque não se trata de qualquer geração, trata-se de uma geração profética, verdadeiramente. Então temos que buscar quanto tempo terrestre abrange uma geração profética. Uma geração profética é um período de tempo específico nas escrituras sagradas relacionado aos eventos divinos, ou seja, uma das gerações que está intimamente conectada com os atos preventivos de Hashem, que são as ações tomadas por Deus para guiar e proteger seu povo. O presente redentivo,
a promessa de salvação e redenção, é registrado na Bíblia. O precedente profético do tempo terrestre que temos na Bíblia hebraica está detalhadamente relacionado especificamente com a promessa do êxodo do Egito, historicamente importante. Esse é, de fato, verdadeiramente o único precedente textual que temos na escritura hebraica. Em outras palavras, a promessa, ou melhor, o compromisso solene de que a descendência de Abraão seria subjugada em terra estrangeira é mencionada, ou melhor, verdadeiramente e explicitamente mencionada no primeiro livro de Moisés, no livro do Gênesis, na Bíblia hebraica, e especificamente se encontra no capítulo 15 do livro de Gênesis, onde se fala do pacto de sangue ou do pacto entre as partes que Hashem fez com nosso pai Abraão de forma clara e inequívoca. Vou ler para vocês o que diz Gênesis capítulo 15, a partir do verso 13. Então o Eterno lhe disse: você deve saber que seus descendentes viverão como estrangeiros em uma terra que não lhes pertence. Eles enfrentarão muitos desafios e dificuldades. Lá, eles serão forçados a trabalhar como escravos, enfrentando dificuldades e sofrimentos por 400 anos. Eu castigarei a nação a que servirão, e depois disso teus descendentes, os filhos de Israel, sairão desse lugar com grande riqueza e prosperidade, levando consigo muitos bens e tesouros. Essa é uma das promessas do pacto entre as palavras, um pacto que é sagrado e profundo. Essa promessa está incluída na aliança que Hashem fez com Abraão, uma aliança eterna e inquebrável, e é nessa aliança que se promete abençoá-lo abundantemente e torná-lo uma grande nação, uma nação próspera e forte. Agora, faz-se uma referência à escravidão no Egito e afirma-se que a duração de 400 anos se cumpre com o relato bíblico que temos no livro de Êxodo do povo de Israel sendo escravizado no Egito, seguido pelo Êxodo liderado por Moisés Rabbeinu, quando Hashem envia Moisés Rabbeinu para nos tirar do Egito, evento que todos conhecemos como o Êxodo. Ora, esta profecia que Hashem dá dentro da aliança, ou melhor, do acordo solene com Abraão naquele dia, inclui algo muito interessante, e é que no capítulo seguinte, ou melhor, no capítulo subsequente, depois de ter dito o anterior, acrescenta o seguinte: Gênesis 15, 16. E na quarta geração eles retornarão aqui. Na quarta geração eles retornarão aqui, porque até então não terá chegado ao seu auge a iniquidade dos amorreus, dos cananeus. Esta promessa, lembrem-se, ocorreu no contexto do pacto entre as partes, do pacto de sangue. Não tenho tempo agora para explicar isso, mas cortavam-se alguns animais, sacrificavam-se alguns animais, colocavam-se partes de cada lado, caminhava-se pelo meio, faziam-se trocas de promessas, etc. E se isso não fosse cumprido, a pessoa que o descumprisse, o castigo era a morte, como os animais que estavam mortos. Bem, aqui se menciona que os filhos de Israel serão escravos no Egito por 4 gerações, e só será na 4ª geração, que conhecemos como a geração de Moisés, que sairão do Egito. Logicamente, se estiveram no Egito por 400 anos, o que é considerado um período muito longo, e na 4ª geração retornariam, então uma geração profética é de 100 anos, de maneira que 400 anos divididos por 4 são 100 anos, e essa duração é uma maneira clara e simples de entender. Portanto, se Jesus disse que a geração que visse essas coisas não passaria,
ele definitivamente e certamente estaria falando de uma geração que seguiria 100 anos após a conclusão do tempo dos gentios? Quantos estão comigo até aqui? Bem, isso nos coloca um pouquinho mais longe das coisas, porque exatamente em que ano mesmo Jerusalém realmente deixou de ser dominada pelos gentios oficialmente? Foi em 1980. Em 67 foi conquistada a Oriental, mas não foi até 1980 que declarou-se a capital unida e indivisível de Israel. 100 anos depois de 1980, onde isso nos coloca? Em 2080, e exatamente em que ano estamos? Em 2024. Quantos anos nos restam? Alguns anos. Quantos? Aproximadamente 66 anos, aproximadamente. Quando nossos filhos nascerem e tiverem 66 anos, nós já não estaremos mais aqui, nenhum de nós. Acho que nenhum de nós está bem, sim, alguns bebês que estão aqui possivelmente, mas em 6 anos está bastante longe. Agora, de fato, essa é uma alternativa que pode ser considerada verdadeiramente profética. Mas há algo muito importante que acontece aqui e que não podemos esquecer de forma alguma, e é o seguinte: certamente os filhos de Israel estiveram no Egito por 400 anos, mas desses 400 anos, apenas 200 foram de escravidão. Este é um detalhe significativo na história que muitas vezes é esquecido. Apenas 200 foram de escravidão. Os primeiros aproximadamente 200 anos passamos super bem no Zeuá. Os primeiros aproximadamente 200 anos passamos super bem em Nova York. Sim, lá éramos de fato residentes legais e oficialmente autorizados, muito felizes, realmente prósperos. Não tivemos problemas nos primeiros 200 anos. Somente depois de 4 longas gerações de sofrimento nas quais foram escravizados, é que finalmente podiam retornar. Então isso nos introduz a outro cenário profético que é bastante relevante e significativo. A outro cenário profético. Vamos ver este outro cenário profético. Se 200 anos de tribulações e de escravidão no Egito são 4 gerações, por que na 4ª geração realmente retornaria? Dividir aproximadamente 200 por aproximadamente 4 nos dá uma ideia do que significa uma geração profética dentro do pacto de Abraão. Quer dizer, 200 dividido por 4, quanto é? 50 anos. São 50 anos. Partindo desta descoberta muito fascinante, se uma geração profética possui uma duração estimada de aproximadamente 50 anos, e o Rivi afirmou que a geração que iniciar a presenciar todas essas coisas da conclusão do tempo dos gentios em relação à gestão e administração de Jerusalém não chegaria ao fim. Significa que a partir do momento em que Jerusalém não seja mais controlada pelos gentios, começarão a se cumprir os aproximadamente 50 anos, que é a geração que não passa. Então nós já vimos, como já mencionamos, já vimos na conferência anterior que isso aconteceu em 1980. O que aconteceu em 1980? O Estado de Israel declarou Jerusalém a capital única, indivisível e eterna de Israel, claramente. Eu quero que você anote em suas memórias proféticas esse ano de 1980, que é de grande relevância e importância em relação ao status de Jerusalém para a história e o futuro. O ano de 1980 é significativo porque foi quando o Estado de Israel promulgou a Lei de Jerusalém, que declara Jerusalém como a capital indivisível e eterna do povo judeu. Esta lei
reafirma Jerusalém como a capital única e indivisível do povo de Noel, destacando sua importância histórica e cultural para Israel e o povo judeu. Antes dessa extremamente importante lei, Jerusalém estava dividida entre Israel, que controlava a parte ocidental da cidade, e a Jordânia, que controlava a parte oriental, incluindo o centro histórico da cidade, antes da extremamente significativa e histórica Guerra dos 6 Dias de 1967. Como resultado dessa Guerra dos 6 Dias, Israel pôde redimir a parte oriental de Jerusalém, que estava nas mãos dos gentios, neste caso da Jordânia, significativamente. O que aconteceu? Claro, isso abalou o mundo de forma significativa e realmente criou um vespeiro a nível mundial. Muitos países viram essa ação como ilegal, de forma clara e inequívoca, não reconhecendo de maneira alguma o direito de Israel de ter sua capital histórica, Jerusalém, novamente em suas mãos e sob seu controle, de acordo com a opinião internacional. Em outras palavras, as Nações Unidas, cujo caminho principal está aqui, as Nações Unidas preferem detalhadamente que Jerusalém esteja em suas mãos, sob a administração das nações, e que sejam as Nações Unidas, especificamente, não há povo judeu, não há povo de Israel, que sejam as Nações Unidas que decidam o futuro de Jerusalém. As Nações Unidas têm a responsabilidade de garantir que Jerusalém seja administrada de forma justa e equitativa. É crucial que a cidade sagrada seja um símbolo de paz e coexistência. Claro, Israel rejeitou isso, e isso nos introduz então à Lei de Jerusalém de 1980, quando Israel declara sua soberania sobre toda a cidade de Jerusalém, incluindo a parte oriental. Ou seja, de fato, temos em nossas mãos a totalidade da cidade e a administração total da cidade santa. Era de se esperar que esta ação de Israel em 1980 fosse amplamente condenada de forma significativa pela comunidade internacional e levou o importante Conselho de Segurança, ouçam isso, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, a propor a famosa Resolução 478. Essa é outra que temos que ter na memória, porque a qualquer momento você vai ter que usar. Resolução 181 das Nações Unidas. Resolução 478 do Conselho de Segurança para esclarecer. As Nações Unidas têm muitas organizações. As duas mais importantes são a Assembleia Geral, que se reúne uma vez por ano aqui, onde está o edifício, aqui é uma quadra de nós praticamente, e o Conselho de Segurança. Explico-lhes que as decisões da Assembleia Geral das Nações Unidas são importantes, são influentes, são respeitáveis, mas não são vinculativas para nenhum país membro da nação estatística. No entanto, as decisões do Conselho de Segurança são vinculativas para todas as nações membros da nação, explicando que todas as nações membros devem seguir essas decisões sem exceção. Irmãos, caso o Conselho de Segurança das Nações Unidas determine que Jerusalém não pode estar sob a administração judaica, mas sim sob a administração das Nações Unidas, Israel terá que entregar Jerusalém à nação, de forma irrevogável e inquestionável, de acordo com a decisão. Se não o fizer, as Nações Unidas reservam-se o direito de invadir Israel e tomá-la à força. Assim são as coisas com as decisões deste corpo tão importante e influente que se chama o Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma entidade que desempenha um papel crucial. Bem,
foi trazida ao Conselho de Segurança das Nações Unidas a Resolução 478, que declara claramente e explicitamente que a Lei de Jerusalém estabelecida pelo Estado judeu é nula e sem valor, detalhadamente e especificamente. E esta proposta estabeleceu que as medidas legislativas e administrativas tomadas por Israel para alterar o caráter e o status que a cidade santa de Jerusalém tinha até então eram ilegais e não podiam ser reconhecidos de forma alguma, absolutamente. Quanto entendem a seriedade do que está acontecendo aqui? No entanto, a Resolução 478, que foi proposta com a intenção de ser uma medida vinculativa, nunca pôde ser efetivamente implementada e, por isso, não prosperou como esperado. Por quê? Porque Hashem tinha uma carta muito importante e bem escondida. Hashem tinha uma carta, como diz o famoso comediante mexicano, não contavam com a minha astúcia, a minha esperteza e a minha esperteza. Hashem tinha uma jogada aqui escondidinha, uma estratégia elaborada, e essa jogada se chama Estados Unidos da América, um país conhecido por sua economia forte e presença militar. Os EUA, juntamente com a China, a Rússia e a Inglaterra, que são membros permanentes do Conselho de Segurança e têm o poder exclusivo de vetar as resoluções propostas no âmbito do Conselho de Segurança. E quando trouxeram isso e foram votar, os EUA levantaram a mãozinha e disseram que não vê, tudo isso não vai nova. Consequentemente, essa proposta 478 não afeta Israel, porque essa decisão foi vetada pelos EUA, que têm um histórico de vetar resoluções que consideram prejudiciais aos seus interesses. Agora, amará Hashem dos Estados Unidos não amará que dividam este país. Mas não contentes com isso, quando viram que não prosperou, as Nações Unidas instaram todas as nações a não reconhecer Jerusalém como capital de Israel e a retirar de Jerusalém todas as embaixadas, todos os consulados, todas as representações diplomáticas, se as houvesse, e movê-las para fazer o abismo não em Jerusalém. Por quê? Porque mover sua embaixada para Jerusalém ou mantê-la em Jerusalém estaria, de fato, dando um reconhecimento tácito à Lei de Jerusalém de 1980, pela qual Israel proclama a cidade santa Jerusalém como sua capital histórica, verdadeiramente, de fato. A mesma cidade que o rei David estabeleceu como capital há 3.000 anos, uma cidade histórica e importante. É por isso que hoje você encontra um número considerável de países que têm suas embaixadas em Tel Aviv e não em Jerusalém, devido a razões complexas, históricas e políticas. No entanto, tenho uma boa notícia para vocês. A boa notícia é que as coisas já começam a mudar, e a cada dia há mais países que moveram ou prometeram mover suas embaixadas de Tel Aviv para Jerusalém. E entre esses países, podemos contar os EUA. Uma salva de palmas para os EUA. Uma salva de palmas para os dois. Nova Guiné. Uma salva de palmas para os dois. Malaio. Só é a importância da lei. E agora também a promessa do recém-eleito presidente da Argentina, Javier Milei, que nos prometeu pessoalmente a minha esposa, a Rabanit, e a mim, em uma reunião que tivemos
um encontro que tivemos designado pelo céu aqui em Nova York, antes de ser presidente. Nos reunimos aqui em Nova York com ele recentemente. Eu disse a ele que ele seria o próximo presidente da Argentina, mas me prometa uma pequena e importante coisa, que quando estiver sentado na cadeira presidencial, você, por favor, definitivamente se lembrará de Israel e moverá a embaixada da Argentina de Davi para Jerusalém dos outros. Assim é. Eu tenho as fotos e todo o registro histórico desse encontro com ele aqui em Jerusalém. E ele reiterou isso a nível internacional. De fato, há pouco tempo esteve em Jerusalém. Esteve no muro e reiterou isso diante de nossas autoridades. Em outras palavras, meus amigos, vocês estão realmente vendo com seus próprios olhos exatamente o que está acontecendo com a cidade santa de Jerusalém. Bem, isso foi em 1980, quando, na verdade, Israel estabeleceu a lei de Jerusalém. Confirma Jerusalém como sua capital eterna. A mesma cidade que o rei Davi estabeleceu como capital 3.000 anos atrás. Pensa-se nessa data, 1980, e vimos que, de acordo com o precedente textual profético dado a Abraão, e partindo dos 200 anos de escravidão que vivemos no Egito, 50 anos é o tempo de uma geração profética em termos da redenção final. Esta data é vista como um momento importante em nossa história profética, considerando os eventos passados e as promessas futuras de redenção. O Rive disse que a geração que começasse a ver essas coisas não passaria sem que antes aparecesse o sinal do Filho do Homem, ou seja, a revelação do Messias, filho de David, de forma clara e evidente sobre os céus de Jerusalém. Bem, aqui vamos nós. Se somarmos 50 anos a 1980, que nome temos? 2030. Se somarmos aproximadamente 50 anos a 1980, isso nos coloca em 2030, ou seja, provavelmente a partir do ano 2030, ou seja, daqui a alguns anos, todos os eventos necessários para a revelação dos séculos de pena serão desencadeados, sem dúvida alguma. Obrigado. A pergunta é: isso não chama a sua atenção de maneira significativa e importante? Que as Nações Unidas também tenham estabelecido uma agenda para o ano 2030? O que é exatamente a Agenda 2030? E o que exatamente vai detalhadamente acontecer a partir de 2030? Bem, segundo as Nações Unidas e também segundo as Nações Gentias, além disso, o ano de 2030 será o ano em que todo o projeto de reinicialização mundial será implementado com certeza, de fato, supostamente para salvar o planeta e para salvar a humanidade. A Agenda 2030, que é uma iniciativa global de grande importância e relevância, faz parte de um projeto parcial em direção a uma nova ordem mundial, que promete um sistema de desenvolvimento sustentável para todo o mundo, eliminando a fome em toda a Terra, eliminando a pobreza em toda a Terra e trazendo novos tempos, uma nova era, um novo mundo de igualdade e de unificação global, que visa promover um futuro melhor e mais sustentável, com foco em ações concretas e mensuráveis. Vamos refrescar um pouco mais a memória. Adicionalmente, vou mencionar as metas da Agenda 2030 das Nações Unidas. 1. Eliminar a pobreza no mundo. 2. Lutar contra a pobreza em todas as suas formas e maneiras possíveis e imagináveis. 3. Estabelecer um sistema de saúde mundial de forma universal,
que todo mundo tenha seguro de saúde adequado e... Quarto, assegurar educação igualitária, de qualidade e inclusiva para todas as pessoas. Todo mundo deve ter acesso à educação. Assegurar a igualdade de gênero. Fornecer água potável para todo mundo é essencial. Assegurar acesso sustentável às fontes de energia para todo mundo é vital para a vida. Promover o desenvolvimento econômico e o emprego para todos em todas as nações. Que não haja desemprego, que todo mundo tenha trabalho. Prover infraestrutura. Prover industrialização sustentável para todas as nações. A Terra é troca de tecnologia. Colocar todo mundo na mesma plataforma tecnológica. Portanto, o próximo passo é reduzir a desigualdade entre as nações, para que não haja países de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e do submundo. Reduzir a igualdade, a desigualdade entre todas as nações, assegurar uma segurança em todas as nações da Terra, que você não precise andar com grade lá fora. Você pode andar completamente em paz, em qualquer rua do mundo, em qualquer vale que você possa se mover, absolutamente com segurança, sabendo que não vão te atacar, que não vão te roubar, etc. Administrar o consumo dos bens a nível global. Reduzir o impacto das mudanças climáticas em todo o planeta. Nosso objetivo é restaurar, proteger e promover o uso sustentável do nosso ecossistema, garantindo sua preservação e saúde para o futuro. Promover sociedades justas e acesso global à justiça em todas as partes do mundo. E, finalmente, revitalizar de forma significativa as alianças internacionais para que todos juntos possamos ter um desenvolvimento e crescimento integral, sustentável e duradouro entre todas as nações, em todas as áreas e setores, de maneira equitativa. Essa é a agenda. Para conseguir ter todas as coisas no seu lugar de forma organizada e eficiente e alcançar este objetivo, as Nações Unidas têm como meta o ano de 2003. 2003. Quantos estão realmente comigo? Mas quantos estão? Quantos estão verdadeiramente comigo até aqui? Pense agora nisso. Jerusalém é declarada a capital única, eterna, indivisível de Israel e histórica e cultural. Uma geração abraâmica, profética de redenção. Já vimos, né? São 50 anos. 50 anos depois de 1980 também nos leva a 2030. Em 2030 haverá um confronto significativo e decisivo, um confronto com força e intensidade entre a agenda de Deus e a agenda das nações, impactando profundamente. E neste ano específico, coincidem dois momentos proféticos únicos, que têm um significado especial para todos nós. Por um lado, provavelmente a geração que não passaria por certas dificuldades e desafios se inicia agora. E por outro lado, a contagem regressiva para um governo mundial com todas essas propostas das Nações Unidas, que são muito importantes e abrangentes, tudo tem que estar em linha e em posição para 2003. E em que ano estamos agora, neste exato momento? Com 6 anos, em 2024. Quanto nos resta? Quanto nos resta de 2024? Estamos em 2003. 6 anos. A Satanás restam 6 anos. Amém.
Faltam aproximadamente 6 longos e tediosos anos para isso, mais ou menos. Por isso é que diz a Escritura que se apressa em estabelecê-lo, de tal forma que, porque vê que lhe resta pouco tempo, de tal forma que, e como vê que lhe resta pouco tempo, tem que acelerar todo este projeto e estabelecê-lo de qualquer maneira para mostrar que se pode governar sem Deus, que se pode alcançar paz e prosperidade sem Deus, e que o homem sem Deus poderá fazer desta terra um paraíso. Isso é o que estão dizendo em Davos. Isso é o que estão dizendo no Fórum Econômico Mundial, de acordo com especialistas. E, logicamente, para conseguir isso, a agenda terá que fazer algo. Terá que fazer uma jogada muito importante, extremamente importante. Não só isso, uma jogada extremamente decisiva e crucial, um pouco mais. Sem isso, sem esse movimento, não terá tempo suficiente para alcançar seu importante e necessário propósito. E este movimento é tão decisivo e tal, e nos toca a todos nós tão de perto, que cada um tem que saber do que realmente se trata. E isso será o que veremos na próxima aula. Vamos ver a próxima aula, vamos fazer uma pausa, mudar de posição, esticar as pernas, beber água e voltamos em 10 minutos. Shalom.